todos, meus queridos e minhas queridas. Eu vou fazer a vossa mensagem, a mandala dos desejos. Vamos ver qual é o signozinho que vai sair nesta próxima mensagem. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Retirem sempre das mensagens aquilo que vocês conseguem enquadrar a vocês, à vossa energia, ao vosso momento. Tudo o resto soltem ao universo. Lembrem-se que não devem forçar as mensagens. Eu digo sempre isto, não forcem a mensagem para enquadrar ao vosso, aquilo que vocês querem escutar. Não. A mensagem tem que ser automaticamente sentida, que é para nós e que faz sentido com o nosso momento. Às pessoas que são novas no canal, que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Susana. Se sentirem que a minha energia conecta de alguma forma com a vossa energia, subscrevam ao canal e a todos vocês ativem a campainha das notificações para que vocês sejam sempre alertados de todo e novo conteúdo colocado no canal e para que vocês sejam sempre alertados. Eu vou tirar então qual é o signo a seguir. Nós já fizemos 2 signos, até eu vou os colocar virados, que é para eu saber quais são, se saem repetidos, para voltar a lançar o dado. Ó, Sagitário, saiu signo de Sagitário. Eu vou procurar a laminazinha de Sagitário e vamos fazer a leitura para Sagitário. Eu também quero agradecer a todos vocês desde já o vosso apoio ao canal, através dos vossos likes, através das vossas partilhas, através das vossas subscrições. Muito, muito, muito obrigado. É super importante esta vossa interação com este canal e com qualquer outro canal que seja do vosso interesse, para que o YouTube reconheça que o conteúdo do canal é de alguma forma interessante e que pode ser interessante para um grande grupo ou um grande número de pessoas. Por isso o meu obrigado desde já e tenham sempre a consciência do quanto é importante a vossa ajuda do outro lado. Eu vou virar a câmera, isto é, eu vou passar para as 2 câmaras para que vocês consigam ver a mim e as lâminas. Está aqui o signo que saiu, Sagitário, ok? E vai ser Sagitário que vai ter a sua mensagem agora. Eu não sei porque é que esta imagem ficou muito em cima, acho que vou ter que puxar um bocadinho cá para baixo. Ok, está perfeito agora. Vamos invocar os nossos queridos seres de luz, como sempre o faço, e depois então entramos na nossa mensagem. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Amém, e em nome do Sagrado Coração de Jesus, eu invoco todos os arcanjos, serafins, querubins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas veículo e canal de comunicação, e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão, grata por tudo. Gratidão. Vamos ver então o que é que vos diz a mandala dos desejos ou a lista dos desejos. Eu vou começar primeiramente com o deck dos Anjos da Abundância. Eu vou tirar primeiramente esta mensagem, mas só irei lê-la no final do vídeo, no final de toda a leitura principal. Meus queridos seres de luz, mostrem-me por favor então a mensagem para Sagitário. E a mensagem dos Anjos da Abundância, o que querem comunicar, por favor, os Anjos da Abundância para Sagitário. Gratidão em meu nome e gratidão em nome de todos estes seres de luz que de alguma forma cruzam com este vídeo ou encontram este vídeo. Gratidão. Já saiu, eu vou colocá-la aqui e no final irei ler a mensagem. Vamos ver então o que são os vossos desejos. O que é que vocês têm neste momento, o que é que vocês desejam obter, o que é que vocês necessitam, porque aquilo que nós desejamos e aquilo que nós precisamos é diferente. E o que vocês obterão. Vamos ver o que a espiritualidade vos comunica. Mostrem-me, por favor, Sagitário. Mostrem-me, por favor, Sagitário. Permitam-me, por favor, conectar
com a energia de todos estes seres de luz sagitarianos e sagitarianas presentes nesta leitura e aqueles que alcançarão ou encontrarão posteriormente este vídeo. Mostrai-me, por favor, de forma clara e precisa os conselhos, os direcionamentos que Sagitário necessita escutar referente aos seus desejos. Gratidão. O que vocês têm? Mostrem, por favor, o que é que tem Sagitário. O que tem Sagitário? Vocês... saiu-vos uma carrada de cartas, gente. Mas elas viraram todas. Saiu-vos a carta da criança. Saiu a carta do sentirem-se desejados. E a carta é quase como se fosse charity, é quando nós nos sentimos cuidados, protegidos, estimados. Cartas muito bonitas para o vosso momento, do momento em que vocês têm. Eu acho que vocês neste momento é como se estivessem a reconhecer um pouco de tudo daquilo que vocês têm. Porque a criança como é que é dizer? É a impulsividade, é a inocência, é o despertar, é a espontaneidade, é a simplicidade. E depois vocês têm logo a seguir o sentirem-se desejados, o que é ótimo, e depois acompanha logo com a carta do sentirem-se cuidados, protegidos ou estimados, o que é excelente esta energia. O que vocês desejam? O que vocês desejam? O que deseja Sagitariano? O que deseja Sagitariano? Olha, vocês desejam quase como se fosse a coroação, a coroa, sobre a criação. A criação tem a ver com a criatividade. É como se vocês esperassem algum tipo de reconhecimento sobre as vossas ideias, sobre as vossas criações, sobre os vossos planos. É como se vocês esperem um sucesso, uma recompensa. Uma recompensa. E a segunda carta é a beleza. Vocês estão muito seguros de vocês próprios. E não é para menos. E não é para menos, uma vez que vocês entram logo com 3 energias tão bonitas, tão positivas. O sentirem realmente a beleza e a simplicidade das coisas faz com que a gente consiga apreciar realmente aquilo que a gente tem. Mesmo que às vezes seja tão pequeno, a gente consegue ver o valor e a importância das coisas. O que vocês necessitam? O que necessita Sagitariano? O que necessita seja... Olha, vocês estão com tantas cartas, meu Deus. Vocês necessitam de serem guiados ou têm a necessidade de ter aqui algum tipo de direcionamento. O guia ou o ser guiado, como ainda agora falei. E a necessidade talvez de se sentirem mais sensuais, mais ousados. Uma coisa é a gente sentir-se amado e tudo mais, mas outra coisa é quando a gente sente-se um pouco fora da sensualidade, não nos sentimos à vontade ou sentimos que a nossa sensualidade já não é o que era. Aqui o que vocês necessitam trabalhar um pouco da vossa sensualidade ou sentirem-se de novo sensuais. E o que vocês obterão? Vocês têm muitas lâminas. O que vocês obterão? O que obterá? Obrigada. Vocês obterão inspiração. Ou irão inspirar outras pessoas, como eu digo sempre isto.
Vamos ver o que é que os acompanha cada lâmina. E eu vou separar estas 3 lâminas, porque aqui é uma energia e aqui estas duas é quase como se fosse a mesma energia, o sentirem-se desejados, o sentirem-se amados, cuidados ou queridos, a energia é um pouco, vibra quase na mesma energia, por isso eu vou deixá-lo junto. Mostrem-me, por favor, então, o que tem Sagitariano, que é esta criança. O que tem Sagitariano, o que é a criança, por favor. Olha, o renderem-se ao divino e trabalhar através dos vossos medos. A trabalhar através dos vossos medos. Trabalhar os vossos medos, gente. Trabalhar os vossos medos e renderem-se ao divino. A criança é o novo, é o despertar, é o início. E às vezes os inícios ou o despertar não é das coisas mais fáceis, sabe, em qualquer um dos aspectos da nossa vida. O que traz algum tipo de medo, a qual vocês devem trabalhar os vossos medos e renderem-se à força divina. E vocês já tinham aqui direcionamento, que é aquilo que vocês necessitam. Mostrem-me, por favor, o que é o sentir-se desejado e o carinho, a compaixão, a ternura. O teu compromisso está a ser testado. O vosso compromisso, e estas 2 lâminas, é como eu digo, elas têm muito a mesma vibração. O sentir-se desejado, o sentir-se acarinhado, mas que pode haver aqui algum tipo de medo ou de situação de insegurança que vocês devem trabalhar. E acima de tudo é como se vocês estivessem no momento, que é aquilo que vocês têm no momento, a viver um teste dentro de algum tipo de compromisso, de comprometimento, e que pode ter muito a ver, por causa destas 2 primeiras lâminas, a nível de relacionamentos, a nível emocional, relacionamento. Porque aqui diz mesmo o vosso compromisso está a ser testado. Compromisso com o divino. Pode ser, daí renderem-se ao divino, mas também aqui fala muito em questões de relacionamentos. O que vocês desejam, que é a coroação sobre a vossa criação, ou criatividade, ou projeto, ou algum tipo de empenho à qual vocês querem ser reconhecidos, querem ter reconhecimento, ter sucesso. São muitas. Mostrem-me, por favor, o porquê deste desejo, ou o que é este desejo de ser reconhecido. Vocês têm a primeira lâmina, que é tempo de tomar ação, e trazer amor à situação. É como se eu disseste, esta ideia ou esta criação, este projeto, é tempo realmente de pôr mãos à obra, arregaçar as mangas, mas não só utilizar a força, o empenho e a coragem, mas utilizar o amor, o prazer que esta situação vos pode trazer. Porque tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida com amor, gente, é sucesso garantido. É sucesso garantido. Tudo aquilo que a gente faz com amor é sucesso garantido. E depois vocês têm o desejo de se sentir belas. Por isso é que vem aqui a necessidade de vocês se sentirem sensuais. Aqui é como se houvesse uma certa... como é que é dizer? Uma certa baixa autoestima.
baixa autoestima. Eu até posso me sentir desejada, mas eu não me sentir bem comigo próprio. Entendem o que eu quero dizer? Porque aqui um dos outros desejos é o desejo da beleza, o sentir-se bela, o sentir-se bonita, ou melhorar a vossa beleza. Sagitariano é muito vaidoso. Signo de fogo são muito vaidosos. São muito vaidosos. Mostrem-me, por favor. E têm que sentir bem em si e com a sua própria pele. Tempo de cura. Eu digo que para alguns aqui pode mostrar um desejo de algum tipo de melhoria estética. Um desejo de fazer algum tipo de cura, como diz aqui, tempo de cura, algum tipo de melhoria estética. Um dos desejos também. O sucesso profissional e a melhoria estética é um dos desejos. O que vocês têm é, como eu digo, no momento é render-se ao divino, trabalhar os vossos medos. A nível de relacionamento emocional, apesar de se sentirem desejados, é como se o vosso compromisso ou o vosso comprometimento estivesse a ser testado. Uma fase de teste. O que vocês necessitam serem guiados, como ainda agora falei, saiu-vos muitas lâminas. O porquê de necessitar de direcionamento, o guia. O porquê que Sagitário necessita de guia, direcionamento. Porque necessita. Mostrem, por favor, o que é este guia para Sagitário. Já saiu. O direcionamento que vocês têm é realmente para vocês verem alguma situação na vossa vida numa grande imagem. Não apenas focarem-se em um ponto ou uma questão, mas ver num todo. Isto pode ter a ver com este tal teste que existe no momento da vossa vida. E o direcionamento que vocês necessitam é ver the big picture. Big picture é ver a imagem num todo, é ver em todas as perspectivas. É como se vocês estivessem a ser direcionados a ver a situação, ou ver a questão, ou ver o problema em todas as perspectivas existentes e não apenas em apenas um foco ou uma perspectiva. E eu não sei porque é que a minha câmera sumiu e agora voltou outra vez, gente. São efeitos técnicos. Só a mim me acontece isto, gente. A nível da necessidade de se sentirem sensuais, por isso é que eu digo que aqui pode haver um desejo de algum tipo de melhoria estética, porque há aqui a necessidade de se voltarem a sentir sensuais. Mostrem-me, por favor, o que é esta necessidade de sentir sensual. Sagitário, mostra-me, por favor, sentir sensual. A necessidade de sentir gratidão. Vocês têm o dar o passo fora da vossa zona de conforto, que neste momento não é muito zona de conforto, porque é o que vocês necessitam, talvez para se voltarem a sentir sensuais. É dar um passo na zona de conforto, que pode ter a ver com esta coragem de fazer algum tipo de procedimento estético, certo? E depois vocês têm um fim de um ciclo duro, a aproximação do fim de um ciclo duro. Isto pode realmente ter afetado muito a vossa autoestima. Há aqui, é como eu digo, há aqui uma baixa de autoestima muito presente na vossa mensagem. Mas para além de haver a possibilidade realmente de ter coragem de sair da zona de conforto para tentar recuperar de alguma forma a necessidade de se sentir sensual, mas acima de tudo há aqui o fim de um ciclo difícil a aproximar-se. Vocês estão a finalizar algo complicado na vossa vida. E eu já vos disse que vocês têm aqui um teste.
ok? O compromisso em teste, ver na grande imagem e o fim de uma situação ou de um ciclo difícil. O que vocês obterão, que é a inspiração. Vocês serão inspirados ou vocês transmitirão a inspiração aos outros. Mostrem-me, por favor, Sagitário. Ainda bem que eu tenho uma mesa grande, gente. Vocês saíram muitas lâminas mesmo. Mostrem-me, por favor, mais uma. Olha, uma virou em cima da minha mão. Que é a comunicação será a vossa chave. É aquilo que vocês irão obter. A vossa inspiração pode passar pela comunicação. E a segunda lâmina, as emoções correndo alto. Emoções quase em grande vibração. Aqui há algum tipo realmente daquilo que vem até vocês, tem muito a ver com situações onde envolva muito ideias e comunicação e as vossas emoções ou vossos entusiasmos estarão no auge. Vamos ver o que é que vos diz com o tarô. Mostrem-me, por favor, com o tarô. Clarifiquem-me, por favor, com o tarô. A inspiração e as emoções, porque a inspiração tem muito a ver com as nossas emoções, que afetam as nossas emoções. Ou são afetadas com as nossas emoções. Mostrem-me, por favor, o conselho. O conselho não, a clarificação para Sagitário. Mostra-me então o que tem Sagitário no momento, que é o render-se ao divino, trabalhar os medos e a criança. 3 lâminas, por favor. O que é este render-se ao divino? Trabalhar os sonhos de forma árdua. Os sonhos são os medos, o julgamento. Há aqui um renascimento, um rebirth, um renascimento. Mas neste renascimento, e tem a flor dos lírios, os lírios representam muito a espiritualidade. Há aqui um chamado ou um renascer realmente para vocês, a qual vocês se devem render à força divina, ao direcionamento divino, mesmo que isso provoque algum tipo de medo, de insegurança, de incerteza ou de desconforto. Mostrem, por favor, mais 2 lâminas para a primeira situação. Mais 2 lâminas. Obrigada. Vocês têm o 4 de copas e o 6 de copas. Há aqui algo novo. Aqui realmente é como se fosse-vos dado uma nova oportunidade. O 4 de copas é como se fosse-vos dado este novo renascimento, ou este chamado, este render-se ao divino, fará com que vocês obtenham. É quase como se fosse uma nova oportunidade de realmente ou recuperarem algo do vosso passado, ou realmente é uma nova oportunidade nova, mas como eu digo, há medos a ser resolvidos. Há inseguranças a ser confrontadas. Roda da Fortuna é destinado a vocês. É algo destinado a vocês. O chamado que vocês estão a viver, ou o despertar que vocês estão a viver, ou o renascimento que vocês estão a viver no momento, é predestinado para vocês. Vocês têm, é algo que vocês têm que vivenciar. Mostrem-me, por favor, o que é este teste. O que tem neste momento sagitariano, o teste no seu
compromisso 3 de bastos. Dois de espadas, o teste é a decisão. No futuro vocês terão que tomar uma decisão em relação a esta situação. Mais uma. Isto tem a ver com um compromisso, ou seja ele de que tipo e de que forma for, mas está muito forte. Compromissos emocionais, às quais no futuro vocês irão ter que tirar a venda dos olhos e tomar uma decisão baseada na verdade. Mais uma, por favor. E até saiu, acho que foram 2 ou 3 e voaram, não é? Tem que apanhá-los. Paz de bastos e 5 de bastos. Vocês vão tirar, há realmente aqui no futuro próximo algum tipo de decisão ou algum tipo de romper as vendas para vocês verem a verdade, a fim de tomar uma decisão consciente. Aqui pode-me falar a nível de conflito, disputa, mas também fala da novidade. Paz de bastos é novidade, gente. E aqui é como se no futuro vocês sejam testados, talvez com a entrada da disputa de outra pessoa por vocês. Por isso o tal sentirem-se desejados. Não quer dizer que seja pela pessoa que vocês têm talvez no momento, mas pela nova pessoa que possa entrar na vossa vida. E isso realmente fazer com que vocês tenham que tirar a venda dos olhos. Ver qual das situações emocionais será a melhor para vocês. Porque há aqui algo novo a entrar. Paz de bastos é novo a entrar. É informação, é comunicação, é algo que vocês estavam à espera, é a nova aventura e a competição. A luta, a disputa que existirá. Por isso é que há aqui um teste. E faz todo o sentido. O que vocês desejam, que é a tal coroação sobre o vosso empenho, sobre a vossa criação, ou sobre a criação, pode ser em várias áreas da vossa vida, mas aqui até pode ser mais até a nível profissional. Rei de copas, o tal trazer amor à situação. Dez de copas. Eu digo que a nível do vosso desejo, desta coroação, deste reconhecimento, deste sucesso ou desta conquista, ela virá até vocês. Porque vocês têm o 10 de copas, rei de copas, e é quase como se vocês realmente, se seguirem a motivação certa, se seguirem o vosso coração, a recompensa, a felicidade, o reconhecimento, virá. Realmente vocês alcançarão, vocês obterão essa coroação. 7 de ouros. Só precisam ter realmente o tempo de espera, a paciência, o saber esperar para a colheita dos frutos. Saber esperar a colheita dos frutos. Porque a gente, quando quer colher o fruto muito cedo, não está maduro, ainda está muito verde e às vezes precipitamos-nos. E às vezes a dedicação, que é o tal coração, a dedicação, o tempo de resiliência, de espera, de esforço, de ter a maturidade de esperar ou de saber que há coisas, há sucessos, há reconhecimentos, há coroações que levam o seu tempo. Isso fará com que vocês tenham o vosso 10 de copas. A nível do que vocês também desejam, que é a beleza e o tempo de cura, que eu, para mim, estas duas cartas pode-me indicar aqui algum tipo de cura estética, gente. Cura estética. Rainha de espadas. Rainha de espadas fala sempre, rainha e rei de espadas falam sempre de pessoas que têm informação sobre o assunto. O que neste caso pode indicar médicos, médicos de cirurgia estética, profissionais, digamos assim, profissionais de saúde.
à qual necessita corte, porque a Rainha de Espada é corte. Saber o corte. 7 de bastos. E Rainha de Bastos, a vossa autoestima. A Rainha de Bastos é a autoestima, gente. A Rainha de Bastos, ela tem necessidade de se sentir sensual, de se sentir, e é a vossa energia, Sagitário. Ela tem a necessidade realmente de se sentir sensual, de se sentir conquistadora, de sentir que atrai. E eu acredito que aqui há um grande desejo para uma grande maioria de vocês de algum tipo de melhoramento estético. E até pode existir aqui mesmo uns contactos, porque o 7 de bastos é quando a gente realmente tenta buscar formas de trazer uma solução à oposição ou trazer algum tipo de... Como é que é dizer? De meta. De meta. De definir um objetivo e defender esse objetivo. Aquilo que vocês necessitam, que tem a ver com o serem guiados e ver a imagem, num todo. 9 de bastos, 3 de copas, mais uma, 9 de baixa a nível da carta do guiado, para mim mostra-me realmente aqui algum tipo de proteção. Vocês, a nível do que necessitam, podem sentir que necessitam de algum tipo de direcionamento em forma quase que de proteção, ou que este direcionamento vos traga algum tipo de proteção. Pode-vos levar a este Rei de Ouros, porque há aqui conversas, encontros, porque tem o 3 de copas no meio. É como se vocês fossem a necessidade, ou sentem a necessidade realmente de ser direcionados a pessoas ou situações a que traga algum tipo de contentamento à vossa vida, ou vocês realmente estão a ser guiados, têm a necessidade de ser guiados a algum tipo de contacto que traz algum tipo de suporte, ajuda, de alguém que é o Rei de Ouros. Ele representa alguém que possa ser mais maduro do que vocês, ou transmitir uma segurança a vocês. Lembrem-se que ainda agora falei aqui que há aqui uma disputa, ou irá existir uma disputa a nível de futuro, que é um teste. Vocês estão a ser guiados a este rei. Vocês estão a ser guiados a encontrar ou ter algum tipo de conversação, encontro, anúncio feliz, que é o encontro, é a comunicação, porque a carta de 3 de copas fala do trio, da entrada de outras pessoas ou de outras situações na nossa vida. O que vocês necessitam? Voltar a sentirem-se sensuais, mas para sentirem-se sensuais têm que sair da zona do conforto. E um ciclo difícil, ou um ciclo duro que chega ao fim. Paz de copas. O Paz de Copas, ele fala muito do nosso eu com a espiritualidade. Das nossas emoções, da nossa inocência, temperança, a vossa carta.
Mais uma, por favor. Mais uma para Sagitário. E a Lua. Amor está no fundo do deck, gente. Há aqui algo realmente que chega ao fim, porque a Lua é o ciclo. A Lua tem ciclos, tem fases. E é realmente algo, algo tanto a nível deste ciclo duro, que chega ao fim, tanto a nível da necessidade de se voltarem a sentir sensuais, é realmente, já é aqui quase como uma certa espera, uma certa paciência para com vocês mesmos, mas também para com a situação à qual vocês estão, a situação dura. E há aqui realmente um fechar de ciclo. Um fechar de ciclo. Uma nova fase. Uma nova fase. Vocês necessitam de uma nova fase. Ou vocês precisam de acreditar na vossa intuição que as coisas irão realmente melhorar. Porque vão melhorar. A morte está cá. E a morte é o fim. É o fim do que for difícil. O que vocês irão receber, que é a comunicação, é a chave, e as emoções que estão no alto ou no auge. 5 de copas. E engraçado que este 5 de copas, as duas copas estão a vir em direção a esta sereia. Eu já vos mostro para vocês entenderem. E eu volto a dizer que há aqui realmente... e o desconhecido. Gente, isto aqui há um dedinho da espiritualidade. Estão a ver aqui as duas copas? Elas estão aqui em cima mesmo, as duas copas. E depois a carta do místico e do desconhecido. Eu acredito que a nível da vossa inspiração, porque é a carta da inspiração que está aqui, aquilo que vocês irão receber, é como se vocês estivessem à espera de uma situação e se apresentassem duas, ou vocês estivessem à espera de receber uma coisa, mas ela venha quase que melhorada. Ela vem com a ajuda da espiritualidade, por isso é que vocês têm que se render ao divino, porque a carta do desconhecido é aquilo que a gente... Engraçado que esta carta para mim é como se fosse a magia. E tem o corvo no fundo, e o corvo representa a magia e representa os dois mundos, o visível e o invisível. Mostrem-me mais. A luz e a noite. 8 de bastos. As emoções vão estar ao revólver. 8 de bastos tem a ver com a comunicação, tem a ver com situações rápidas, inesperadas. Há aqui algum tipo realmente daquilo que vocês vão receber que é quase como se fosse... É quase como se fosse uma avalanche. Foi a frase que me surgiu, uma avalanche na vossa vida. Sabem aquele momento da nossa vida que parece que surge tudo na nossa vida ao mesmo tempo e faz com que nós tenhamos ou sentimos que é demais para gerirmos de uma só vez? Mostra-me que é esta carta do desconhecido. Esta carta do desconhecido deixou-me integrado. Como é que se diz? Intrigada. 4 de ouros. Gente, há algo que vem aqui até vocês, que vocês realmente é como se fosse um tesouro. Vocês terão que guardar como um tesouro. Agarrar como um tesouro. Porque a carta do desconhecido
é o 4 de ouros, mas estão a ver que esta pessoa está aqui a tentar segurar, mas há aqui um tesouro. Aqui dentro deste buraquinho da... É como se viesse, como ainda agora vos falei, há duas oportunidades ou duas situações que realmente vêm literalmente até vocês. Vêm literalmente até vocês. E a base destas duas situações terá a ver com comunicações. A chave, como dizia, a chave é a comunicação, ou a forma como vocês terão de comunicar, ou a forma como estas oportunidades se comunicam com vocês. Mas é como se as vossas emoções nesse momento, ou estas situações, fizessem com que as vossas emoções fiquem ao rubro, ou que ficarão ao rubro. O conselho do vosso anjo da abundância. Olha, centra-te a ti mesmo. Ground yourself. Ground yourself é quando vocês necessitam de se focar, centrar. E eu digo que há aqui situações que vêm realmente até vocês, que de alguma forma deixa as vossas emoções ao rubro, e às vezes isso faz com que a gente destabilize ou fique sem foco ou sinta que perdeu o centro. Esta carta diz-vos assim: quando tu libertas gente, tem a ver com a carta do desconhecido, que eu ainda agora disse que era a união entre o físico, do visível e o do não visível, do físico e do extrafísico. Esta carta diz-vos assim: quando tu libertas a consciência do teu corpo e do teu mundo físico, tu te tornas desconectado. É como se perdesse o centro, perdesse o teu equilíbrio. Essa situação, ou essa quase que libertação ou desapego ao mundo físico e ao corpo físico, fará com que a tua atenção e o trabalho a que tu fazes tenhas consciência do quanto é necessário na Terra. E eu digo que eu estou a falar aqui aqui pode-me realmente falar, como eu digo, de algum tipo de situação que vem até vocês, porque isto é o que vocês vão receber, que vocês poderão realmente sentir que conseguem estar entre os dois mundos, soltar o plano físico e corpo, sem perder a atenção que o vosso trabalho é necessário na Terra. Eu não sei se está a fazer muito sentido para vocês, mas para mim está a fazer muito sentido. Nós, os anjos da abundância, nós estamos-te a ajudar a manter o equilíbrio espiritual e material, para que tu consigas ter uma vida plena e feliz na Terra. É quase como se vocês irão receber algum tipo de situação na vossa vida que vocês sentem que estão entre os dois mundos, que têm realmente, ou que vão sentir que ao desapegar do mundo físico e do mundo do corpo físico e do mundo físico, vocês se tornam, conseguem flutuar, porque diz mesmo aqui, o prazer de flutuar, mesmo que seja difícil. Isso fará com que a vossa atenção e o trabalho na Terra, vocês sintam ou tenham consciência que a necessidade de trabalhar a partir da Terra. Interessante. E tem a ver com esta carta de gente do desconhecido.
Eu acredito que aqui na situação do que algo que vocês irão obter é como se vocês realmente. E estão a ver a consciência. Olha, a sério, até gaguejei. Estão a ver como esta pessoa está fora da terra? Ela está a flutuar, ela está presa na árvore, ela está no alto, ela não está no chão, ela está no alto. E é como se dissesse: no alto há aqui algum tipo de estabilidade, segurança, equilíbrio ou necessidade da gente querer agarrar, mas também há aqui algo importante na Terra. É como se te tivesse que manter os dois mundos. É como dissesse, tanto haverá acima e abaixo. Comunicação acima, porque a chave é a comunicação. Comunicação acima e comunicação abaixo. Comunicação entre mundos. Comunicação entre mundos, gente. Por isso é que as vossas emoções estarão ao rubro. Por isso é que vocês não devem render-se ao divino e trabalhar os vossos medos. Enquadrem a vocês. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. O meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Não se esqueçam de deixar o vosso like, o vosso comentário, se assim o sentirem. E não esqueçam, principalmente, de assinar ou de ativar a campainha das notificações. O meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada.